O sacrifício animal é uma parte crucial da religião grega antiga, assim como de outras religiões antigas e modernas também. Ele tem provocado um fascínio enorme em críticos e teóricos distintos. O que leva a gente a associar o abate violento de um animal com algo divino ou sagrado? Isso parece ser uma prática até mesmo transcultural, porque a gente vai encontrar, né, registros de sacrifícios em religiões ao redor do mundo inteiro em períodos históricos diferentes. Esse é o grande mistério que a gente vai discutir hoje, e não só, a gente também vai discutir quais são as características específicas, né, do sacrifício pagão da Grécia Antiga. Então, cada religião vai ter suas características, seus elementos específicos, a gente vai discutir isso aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Villa, eu sou doutor em grego antigo pela USP. Essa série de vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube é uma introdução à religião grega antiga, a partir de um livro do Robert Parker chamado Sobre a Religião Grega. Cada semana eu posto um vídeo aqui no YouTube discutindo um dos capítulos, como se fosse uma resenha. Convido vocês a lerem também o livro, caso vocês tenham interesse, junto comigo. E agora a gente está no capítulo 5. Cada capítulo tem o seu tema, cada tema é basicamente independente um do outro. E o tema de hoje é sacrifício animal no paganismo antigo. Vamos lá? A gente pode falar de sacrifício sobre vários ângulos, e é o que a gente vai tentar fazer aqui ao longo do vídeo. Mas o primeiro ângulo que eu gostaria de iniciar, que eu gostaria de utilizar aqui nessa discussão, é a ideia de que o sacrifício ele é um resquício de um passado mítico. O que isso quer dizer? Para os gregos antigos, o sacrifício é uma espécie de banquete entre mortais e imortais, que, de certa forma, ele evoca aquilo que acontecia para os gregos, para a mentalidade grega, acontecia no passado. No passado, deuses vinham lá do Olimpo, de todas as regiões do mundo que eles moram, né? Eles habitam e dominam, eles vinham até as cidades humanas, entravam em convívio com os humanos, participavam do banquete, comiam com os seres humanos, se misturavam com os humanos, né? Tinham relações sexuais, tinham filhos com os humanos, e isso não é feito mais. Só que a prática do sacrifício é uma espécie de resquício desse período do passado antigo, dos homens e dos deuses, tudo bem? Então, esse seria a porta de entrada para pensar o sacrifício. Por que essa porta de entrada é importante? Porque isso significa que, para um grego, a prática do sacrifício, com algumas exceções, não vai ser criticada ou questionada. Não havia uma discussão, uma disputa ao redor da existência do sacrifício. O que você vai encontrar muitas vezes é uma crítica ao consumo da carne no sacrifício. Então a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Você já tinha, desde a antiguidade, críticos vegetarianos que defendiam que o consumo de carne era algo que deveria ser evitado. Mas isso não quer dizer que o sacrifício como um todo era criticado. Isso era muito raro, que a própria ideia do sacrifício para os deuses fosse criticada. De maneira geral, o sacrifício era autoevidente. Você não precisaria justificar o sacrifício para ninguém. As pessoas simplesmente sacrificavam e acreditavam no sacrifício. Aquilo era uma parte do seu cotidiano. Não havia uma disputa sobre a existência ou uma defesa do sacrifício. Tudo bem? Um outro aspecto importante dessa autoevidência, digamos assim, do sacrifício para a cultura grega é que você não tem, diferente de outras religiões, você não tem muita exegese do sacrifício. Você não tem interpretação do sacrifício por parte dos gregos antigos, de maneira geral. Você não tinha um sacrifício em que o sacerdote ia lá e explicava para aqueles que estavam participando do sacrifício qual era o significado ou qual era o mito que estava por trás daquele sacrifício. Isso não costumava acontecer, isso é exceção e é muito raro de acontecer. Isso é ruim para nós, porque se a gente não tem a interpretação, a gente é que tem que fazer. E aí, qual é o problema disso? É que a gente, sempre a nossa análise, a nossa interpretação, ela corre o risco, e ela sempre vai, de certa forma, ser uma análise anacrônica, né? A gente vai levar nossos preconceitos e nossos interesses, nossa visão moderna para esse passado, mas a gente não consegue 100% entrar na mente de um grego antigo e entender o sacrifício da maneira que ele entendia, que é o que seria o nosso ideal. Um crítico chamado de Paul Veynes, que discute exatamente o sacrifício dessa maneira, ele vai dizer que o sacrifício para nós é uma espécie de buraco negro.
Um buraco negro porque atrai, né, a nossa atenção, a gente fica fascinado com o sacrifício, quer entender por que ele funciona dessa maneira, mas ao mesmo tempo ele é um buraco negro porque a gente não consegue enxergar nada ali que não seja, né, um vazio. Né? Você pode enxergar qualquer coisa no sacrifício, de certa maneira. Ele acaba sendo um espelho das nossas crenças de alguma forma. E aí, o que que o Paul Vines vai dizer? Que nenhuma explicação sobre o sacrifício, nenhuma explicação geral sobre o sacrifício vai dar conta do fenômeno. Toda vez que você tenta achar uma explicação mais generalista dele, você vai encontrar exceções, você vai encontrar outras coisas ali que não vão ser suficientes, não vão encaixar de uma maneira suficientemente boa na sua teoria. Então a gente tem que olhar para o sacrifício dessa forma meio que separada, meio dividida, fazendo esse esforço de análise, entendendo que a gente jamais vai conseguir chegar, né, na percepção dos gregos antigos e que a gente está trazendo os nossos próprios preconceitos para analisar esse tipo de prática religiosa. A palavra análise no grego antigo, a palavra existe, né? A palavra vem do verbo analio, você também tem o análisis, e significa exatamente soltar, separar. E o que a gente está separando, soltando aqui? São coisas que originalmente estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, são coisas que estão conectadas intrinsecamente. Então, para um grego, um sacrifício era um fenômeno que não tem explicação. A gente é que vai tentar dar explicação para ele, separando os pequenos pedaços dessa prática, que é o que eu vou tentar fazer aqui no vídeo, né? Cada sessão desse vídeo vai ser um pedacinho do sacrifício, um aspecto do sacrifício que na prática cotidiana era uma coisa só. Então, vamos sempre tomar esse cuidado, vamos entender que o sacrifício é uma coisa que é muito ambígua, muito ambivalente. Vamos entender que a nossa análise moderna, ela nunca vai dar conta, nunca vai conseguir levar a gente até a mente de um grego antigo. E com todas essas ressalvas, vamos lá tentar entender o que seria esse fenômeno que a gente chama de sacrifício. Então, eu falei primeiro, né? O sacrifício é um resquício do passado mítico, de um momento em que os deuses e os mortais se reuniam e comiam juntos, participavam de um banquete em comum. O segundo aspecto do sacrifício, que é um aspecto muito importante, apesar de não ser universal dentro da cultura grega, mas é a associação entre sacrifício e banquete, tá? Então, o sacrifício grego, via de regra, ele acontece antes de um banquete alimentar mesmo, um banquete normal que a gente está acostumado a pensar. Você sacrificava e depois você comia o animal que você sacrificou, de maneira geral. A gente vai ver exceções daqui a pouco. Essa associação de sacrifício e banquete é tão forte que uma das críticas que os vegetarianos antigos faziam, né, ao sacrifício animal era exatamente que ele era só uma desculpa para você comer carne, para você comer um boi, comer um carneiro, um bode, enfim. Você comer um animal que você queria comer e aí você, como desculpa, você faz esse ritual todo para justificar esse seu desejo de comer a carne. E a gente pode olhar para a divisão, né? A divisão desigual do sacrifício. Como é que era o sacrifício tradicional grego? Você matava um animal, você separava uma parte para a divindade, essa parte você geralmente queimava junto com incenso, às vezes derramando vinho na pira, às vezes colocando outras coisas que a gente vai discutir daqui a pouco. E a outra parte do animal você preparava e comia, tá? Então, por isso que é dividido em sacrifício, né, em abate e banquete, alimentação, reunião, convívio social, etc. A parte que você dá para os deuses geralmente é exatamente a parte que você evita comer, a gordura e o osso do animal. E os cortes bons do animal, a carne boa do animal, você pega e você prepara cozinhando, enfim, você faz o seu churrasco lá e vai comer a carninha do animal. Então, tantos vegetarianos antigos achavam que era muito conveniente que exatamente a parte que você come é a parte que é comestível e os deuses ficariam com a pior parte, digamos assim, do animal, como alguns antropólogos do século XX vão pensar a religião grega dessa forma, vão pensar o sacrifício grego dessa forma. Então, Carl Meoli, ele vai defender que o sacrifício é uma espécie de preparação para o banquete, que ele existe como uma ritualística que antecede a alimentação, o processo de alimentação.
ele vai cunhar um termo muito importante, né, para a gente entender o sacrifício grego, chamado de comédia da inocência, que é a ideia de que todo o ritual do sacrifício está ali para disfarçar a violência que está sendo cometida contra o animal. Então a gente vai conversar isso daqui a pouco, quando a gente for falar do Vernin, né? Vernin, o Detienne, dois grandes críticos, dois grandes pensadores do século XX, né? Dois grandes pensadores de clássicas, né? Do mundo antigo grego especificamente. Eles têm um livro só sobre o sacrifício, né? Que é sobre exatamente essa relação entre sacrifício e banquete, entre alimentação e o sacrifício religioso. E eles vão enfatizar muito esse aspecto que o Carl Meuwly chama de comédia da inocência. É como se o ritual do abate fosse um ritual de disfarçar a violência que está sendo cometida contra o animal. Então, você pensa no gesto, quando você vai levar um animal para o abate, você coloca uma adaga ritual dentro de um cesto cheio de grãos de trigo, geralmente. E essa adaga que vai ser usada para o abate, ela está escondida. Então o Vernin vai mostrar como isso é um jeito de esconder, né, a adaga que mata o animal. Às vezes você chegava no ar, quando estava prestes a abater o animal, você borrifava água nele para que ele abaixasse a cabeça, segundo o Vernin, um gesto de aceitação do abate, né? Como se ele não estivesse resistindo ao abate, ele aceitasse ser morto para ser comido. E tem uma série de outros elementos que o Vernin e o Detienne nesse livro vão analisar para mostrar que aquilo ali é uma ritualística que parece esconder a violência que está ocorrendo no ato do abate ritual. Outros críticos vão pensar exatamente no sentido contrário. Então, Walter Burkert, outro grande pensador do mundo antigo, né, da Grécia Antiga especificamente, um estudioso de religião também, ele vai dizer que, na verdade, o sacrifício era um gesto de explicitar a violência e de canalizar a violência. Para a teoria do Walter Burkert, a violência, né, especificamente da população masculina, dos jovens homens que, sei lá, estão lá cheio de raiva no peito de alguma forma, precisam colocar isso em algum lugar que seja produtivo socialmente, segundo Walter Burkert. Eles encontrariam nessa prática de não só matar o animal, mas também a prática para o Walter Burkert já geraria um sentimento de culpa na população de maneira geral, que ajudaria a você não só canalizar a violência, mas você reduzir a violência, né? Você sentiria culpa por ter matado o animal daquela forma, e isso faria com que você evitasse ser violento novamente no futuro. Eu estou aqui simplificando as teorias tanto do Vernin, quanto do Burkert, quanto de outros, mas é para fazer um resumão mesmo dessas questões, tá? Então, se a gente está pensando na associação entre violência e banquete, entre sacrifício e violência, sacrifício e banquete, essas grandes teorias que existem para tentar explicar o que seria o sacrifício, elas sempre partem da chave da violência, né? Uma outra famosa e mais recente, talvez, é a do René Girard, né? Que ele vai dizer que o sacrifício está ali escondendo um ato de violência primordial, que, enfim, aí tem toda a mística do René Girard, que eu não vou entrar aqui porque não interessa tanto para nós. De qualquer forma, essas grandes teorias para explicar o sacrifício, elas tentam sempre pegar esse elemento da violência. Algumas defendendo que a violência está sendo escondida no ato ritual, outras defendendo que a violência está sendo exacerbada, ela está sendo ressaltada para provocar esse sentimento de culpa na população e aí, né, controlar a violência no restante do convívio social. Qual é o problema aqui que o Parker vai trazer? Para todas essas grandes teorias que tentam explicar o sacrifício, tanto para o Vernin quanto para o Walter Burkert. O problema é que para o Parker, violência não é uma questão no sacrifício grego antigo. Os gregos não tinham, nem por um lado, um tabu com a violência, então a violência ela podia ser mostrada, diferente do que o Vernin vai discutir junto com Detienne no livro dele. Você tem sim descrições e representações da violência de maneira geral na cultura grega. Então, às vezes o animal vai resistir ao ser levado para o sacrifício. Isso também podia ser representado em arte, também podia ser representado textualmente. Você não tinha nenhum tabu de mostrar o animal resistindo quando ele estava sendo levado para o abate. Por outro lado, diferente do que
o Burkett parece defender, a gente também não tem nenhum registro, né? Obviamente que essas teorias são mais abstratas, talvez inconscientes, a gente diria hoje, mas do ponto de vista das evidências que a gente tem, não dá para dizer que o abate, a violência religiosa causava nenhum tipo de sentimento de culpa ou que essa violência era exacerbada na sua representação para deixar bem claro para o público que aquilo era muito violento. Como diz o Parker, a violência simplesmente não era uma questão, ela era só um meio para um fim. O fim era realizar o sacrifício. Mesmo os vegetarianos que criticavam, né, o sacrifício por ser só uma desculpa para comer carne, a gente tem alguns exemplos, como Porfírio, que é um vegetariano famoso, que seguia o Pitágoras e tal. A gente tem exemplos, como no caso dele, de argumentos que criticavam a ingestão do alimento, mas não criticavam o sacrifício necessariamente. Então, Porfírio reconhecia que você podia ter um sacrifício animal sem a ingestão da carne. Sacrifício porque é uma questão dos deuses, os deuses querem ou é necessário para o sistema religioso funcionar que aconteçam sacrifícios. Beleza, eu aceito isso, diz o Porfírio, né? Eu só acho que é errado ingerir a carne na sequência. Óbvio que tem outras pessoas que vão criticar também o sacrifício animal, mas só para mostrar para vocês que o problema para alguns, como os vegetarianos, não era necessariamente o abate, mas era muito mais o consumo da carne. E de maneira geral, os gregos não tinham essa relação com a violência, nem de tabu e nem de se espantar excessivamente com aquela violência cometida no sacrifício. Era uma coisa simplesmente normal, cotidiana, que acontecia durante um festival religioso. Então esse é o primeiro lado do sacrifício grego. O sacrifício está ligado à violência. Algumas das grandes teorias sobre sacrifício no século XX tentam explicar o sacrifício pela chave da violência, mas ele está ligado também ao banquete. Então, geralmente você mata uma vítima sacrificial para ela ser comida depois. Você mata e depois faz um banquete. Você separa a carne que você vai comer. Você coloca as pessoas numa mesa, todo mundo senta, come, convive socialmente. Então, esses dois lados, né, tanto o lado sagrado, digamos assim, divino, essa coisa mais efêmera, e essa parte mais cotidiana, mais social, mais mundana, as duas coisas estão conectadas na prática do sacrifício. Qual o problema de pensar o sacrifício apenas como ligado, né, vinculado à violência ou apenas como um ato preparatório para um banquete? Em primeiro lugar, a gente tem o uso de alimentos não sacrificados, ou seja, que não foram abatidos ritualisticamente, mas que são ofertados para os deuses. Então, os gregos não ofertavam só para os deuses a carne ou a gordura e o osso do animal que eles abateram no ritual. Eles também ofertavam outras coisas que não eram mortas em ritual. Então, a gente tem a presença de bolinhos, né? Tinha uns bolos tradicionais religiosos de sacrifício, que eram feitos com trigo ou com cevada, e eram feitos exatamente para isso. Eles eram colocados na pira para serem ofertados aos deuses e são alimentos vegetarianos, eles não têm nenhum produto animal na sua produção. O vinho também era usado, outros tipos de bebida, né, mistura de mel com água, às vezes era usada e jogado na pira para subir para os deuses, né? A fumaça que queimava ali na pira, ela subia para o céu e aí os deuses, né, eles apreciavam o cheiro, né, o perfume da pira sacrificial. Eles não consumiam diretamente a carne para muitos, para a mentalidade grega mais geral, tudo bem? Então você colocava na pira, o fogo queimava esse material e aí a fumaça subia para os deuses. Só que o que você colocava na pira nem sempre era parte do animal que você sacrificou. Podia ser incenso, podia ser algum tipo de bebida, às vezes bebida com álcool, como o vinho, às vezes sem álcool, como água e mel. Podia ser bolos de cevada ou de trigo. Enfim, você podia colocar outras coisas que não foram sacrificadas para subirem, né, para os deuses. Então, o sacrifício não era necessariamente o único meio de fazer essa preparação para o banquete. E os gregos também comiam coisas que não eram sacrificadas, tá? Então, os gregos caçavam, eles comiam animais que eles caçavam, obviamente. Outros animais que eram raramente sacrificados, eles também eram comidos na Grécia Antiga. Eu descobri
que tem um ramo, uma ciência, digamos assim, chamada de osteologia, que é exatamente o estudo dos ossos. E aí, a partir desse estudo dos ossos, que você encontra em sítios arqueológicos, né? Você escava um lugar, acha ossos de animais, e a depender da maneira como o osso quebrou, enfim, do contexto em que você acha aquele osso, você consegue determinar qual animal que está ali morto e o uso daquele animal, muito provavelmente, no nosso caso aqui, ele pode ter sido usado para alimentação. Então, a partir dessas evidências de osteologia, a gente tem cada vez mais reconhecido que os gregos comiam coisas que não eram os animais tradicionais de sacrifício, inclusive cachorro, né? As evidências osteológicas mostram que os gregos se alimentavam esporadicamente de cachorros, mas outros animais também que não estão dentro do rol de animais sacrificados geralmente. Então, os gregos não só sacrificavam coisas que não eram, ofertavam, digamos assim, coisas para os deuses que não tinham sido sacrificadas anteriormente, como eles comiam também coisas que não eram do sacrifício, não eram resultado de um sacrifício. A gente tem que tomar cuidado para não entender, obviamente, sacrifício e banquete são coisas muito vinculadas, muito ligadas, mas não dá para achar que se acontece uma, tem que ter a outra necessariamente. Às vezes você tem sacrifício sem banquete, às vezes você tem banquete, né? Você tem alimentação, digamos assim, sem sacrifício, beleza? Um outro ponto importante é entender que o sacrifício ele é mais do que só uma preparação para um banquete. O sacrifício na religião grega é um ato de comunicação com os deuses. Você não está sacrificando só para comer. Você faz uma prece, você pede alguma coisa. Você abre um canal de comunicação. De certa forma, o sacrifício é uma espécie de mediação entre o plano mortal e o plano divino. É ali que você vai permitir, né, algum tipo de comunicação entre esses dois planos. Então, a escolha da vítima que você vai sacrificar, do animal que vai ser sacrificado, é muito cautelosa. Tem que ser o animal correto, tem que ser o ritual correto. Você vai fazer pedidos, às vezes você vai fazer alguma divinização, né? Você vai tentar profetizar o futuro. Você faz um sacrifício antes, às vezes com práticas, né, que envolviam você olhar as entranhas, os intestinos de um animal para você conseguir, né, visualizar o futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente associa sacrifício e banquete para não ignorar esse outro aspecto, que é o quê? O sacrifício é um ato de comunicação. Ele é um gesto que os mortais fazem para trazer o Deus, fazer o Deus ficar mais presente. Então, o Deus que você está sacrificando, se acredita que ele está simultaneamente no céu e simultaneamente na terra, né, participando daquele banquete, recebendo as benesses que você está dando, escutando os seus pedidos. Isso é essencial para o sacrifício grego. Né? Não existe sacrifício grego se você não pensa nesse gesto de comunicação. Se você enfatiza demais a alimentação, o aspecto da alimentação, você acaba ignorando que o sacrifício está ali para abrir os canais de comunicação entre deuses deuses imortais, tá? De certa forma, a gente pode pensar que simbolicamente o animal que vai ser sacrificado ele funciona como um mediador, ele é uma espécie de símbolo que vai permitir, né, a comunidade que está lá sacrificando entrar em contato com Deus. E o cuidado na seleção desse animal que vai ser sacrificado é importante. Então, às vezes, você tem que escolher o animal correto, o animal não pode ser um animal doente, ele não pode estar dividido, né? Sei lá, um animal sem uma pata, sem uma perna, ele não pode participar do sacrifício porque ele não está inteiro, ele precisa estar à imagem dos deuses, que são sempre inteiros, né? Ah, você evita, por exemplo, sacrificar fêmeas grávidas para deuses masculinos. Geralmente se sacrifica machos para os deuses masculinos e fêmeas para as deusas femininas. Alguns deuses vão querer animais específicos, né? Você precisa sacrificar o animal correto para aquele deus, e por aí vai. Então, esse cuidado de escolher a vítima certa para permitir essa comunicação e receber os bens que você está pedindo dos deuses é muito importante. Além disso, você tem esses outros alimentos que eu já comentei, né? Os bolinhos e tal, o incenso, as bebidas, tudo isso também faz parte do gesto sacrificial. O verbo para sacrificar no grego antigo, ele é utilizado tanto para se referir às partes do animal que é abatido e que vai ser queimadas, né? Essas partes que vão ser queimadas na pira,
quanto para se referir a todo o resto dos alimentos que são usados para ser ofertado aos deuses, né? Todos os alimentos que são colocados, ou até o incenso que é colocado na pira, que vai queimar, que vai levar a fumaça para os deuses, tudo isso é sacrificado para o grego antigo. O thuen, ele se refere a todas essas partes que podem ser tanto partes do animal abatido quanto outras coisas. Então, tudo isso é uma coisa só. E o que que é isso, né? A gente já começa a abrir o nosso próximo ponto do sacrifício. Eu falei do sacrifício como parte de um passado mítico, o sacrifício como preparação para um banquete, sacrifício como um canal de comunicação, mas agora a gente tem que começar a pensar num outro aspecto do sacrifício, que é o sacrifício como um presente, um dom, que é ofertado para os deuses. Você está dando alguma coisa para os deuses, ainda que pareça que você não está entregando nada. Eu sei que pode parecer meio absurdo, né, que os deuses ficam com a pior parte do animal, do boi, ou de qualquer animal que você está sacrificando, e os seres humanos ficam com a parte boa, e pensar nisso como um presente, né, meio estranho, mas a religião grega não funciona se você ignorar esse aspecto do sacrifício. Toda a lógica religiosa que está ali no paganismo antigo, ela depende da sequência de dons e contradons. Você dá um bem, né? Você dá um presente para o Deus, e por conta desses presentes que você vai dando ao longo de sua vida para o Deus, você recebe benefícios, né? O Deus te ajuda de alguma maneira. Então, se você não entende o sacrifício como parte dessa sequência recíproca, né, de troca de bens, troca de dons, de presentes, não existe nem como fazer a religião grega funcionar. Então, esse é um aspecto essencial do sacrifício. Você está dando alguma coisa para os deuses estão recebendo presentes, ainda que pareça para os nossos olhos que aquela parte não é a parte mais digna, né, mais a melhor parte do boi, ainda assim, dentro da lógica da concepção religiosa do grego, aquilo ali é um dom que está sendo dado por um deus. Às vezes, isso acontece até de maneira meio literal. Então, os deuses não recebiam apenas a parte que era queimada na pira. A gente tem alguns rituais, por exemplo, em que você separava uma mesa para os deuses, uma mesa que nenhum mortal sentava, você colocava vários pratos com comida nessa mesa, às vezes você colocava até uma estátua do deus em algum tipo de almofada, como se o deus estivesse presente ali naquela estátua, você enchia a mesa desses pratos e aquela ali era parte do deus. Então você dava inclusive essa comida para o deus diretamente, ainda que ela não fosse queimada. É óbvio que na prática, essa parte depois ia ser consumida pelos sacerdotes, né? Todo mundo sabia disso, né? Ninguém achava que a estátua do deus ia engolir a comida. Mas simbolicamente aquilo ali representava a parte do deus, mesmo a parte que não estava sendo queimada poderia ser um presente para o deus que ia ser consumida pelo sacerdote. Às vezes essa parte era colocada ao pé de uma estátua grande, às vezes colocada numa mesa específica que era guardada para o deus. No fim das contas, dá no mesmo, tá? Então, o Deus não só recebia a parte queimada, como ele às vezes recebia pratos inteiros de comida que depois iam ser consumidos pelo sacerdote. Isso era crucial para entender que o mortal ou os mortais que participavam do banquete estavam doando alguma coisa para o Deus, estavam dispendiando, perdendo alguma coisa da sua riqueza pessoal. Isso é muito importante de entender, né? Apesar de você ficar com a parte boa do animal, do que quer que seja, você está gastando riqueza, você está perdendo uma parte da sua riqueza, né? Sacrificar não era uma coisa necessariamente barata. Então, é esse gesto de você perder uma parte da sua riqueza que mostra o seu comprometimento com a divindade, né? Você está disposto a perder uma coisa que te dá status social, uma coisa importante para você, uma coisa que você poderia trocar por outras coisas mais valiosas. Você está disposto a perder aquilo para agradar a divindade. Então, esse aspecto do sacrifício como um dom, como um presente e como uma espécie de queima da sua própria riqueza para beneficiar uma divindade, para mostrar o seu comprometimento com a divindade, é muito importante. E aí a gente entra em outro aspecto do sacrifício, um aspecto um pouco mais ambíguo do sacrifício. Quando você sacrifica, o que está acontecendo? Você está lembrando que em algum momento os deuses imortais foram unidos, eles estavam vivendo em convívio, né, em conjunto, eles viviam
de forma unificada no passado, ou você está fazendo o contrário, né? O ato do sacrifício recorda a você que em algum ponto essa separação ocorreu. Então, o ato do sacrifício é uma recordação da separação ou da união prévia entre deuses e mortais. Essas duas coisas, né? O sacrifício como recordação da separação ou da união, são coisas que estão meio que ligadas, né? Se você lembra que em algum ponto os deuses imortais viviam em conjunto, você está também lembrando que essa separação ocorreu. Mas se você lembra da separação, você também está recordando que em algum ponto essa vida unificada, nessa vida em conjunto existiu. O Vernon ele vai discutir bastante esse ato do sacrifício como uma recordação da separação entre deuses imortais. Ele vai pegar o mito original do sacrifício lá no Hesíodo. Os gregos não tinham muitos mitos sobre a origem do sacrifício. A gente não tem muitas explicações do sacrifício como um ato geral. A gente tem, às vezes, mitos associados com rituais específicos, com sacrifícios específicos de uma cidade ou de um culto específico. Mas explicações gerais a gente tem poucas, e uma delas, talvez a mais conhecida, está lá na Teogonia de Hesíodo, em que ele vai descrever como Prometeu, tentando enganar Zeus, na divisão, né, ia ter uma divisão, uma separação entre aquilo que seria dos mortais, aquela parte do animal que seria dos mortais, e a parte que ficaria com os deuses. E aí Prometeu tenta enganar Zeus, dando para os deuses, com a capa de gordura por cima, um monte de ossos dentro, que seria um truque de Prometeu para fazer com que os deuses aceitassem aquela parte. Zeus percebe que ele estava escolhendo a pior parte, né, para os deuses, mas no fim das contas as coisas acabam saindo como Zeus queria. Porque, né, os deuses acabam consumindo aquilo que é puro, aquilo que é não corruptível. Porque quando você queima a gordura e o osso, ele vira fumaça. E a fumaça ela não se corrompe. Então os deuses são imortais, eles são eternos, eles consomem a parte não corruptível do boi. Já os mortais que não são eternos, que morrem, eles consomem a parte corruptível, aquilo que degrada com o tempo, né? A carne, se você deixar ela lá, ela com o tempo vai ficar podre. Então, simbolicamente, os deuses ficariam com a parte pura, né? A parte que dura eternamente, que é a fumaça, e os mortais ficariam com aquela parte que é igual a eles, mortal, que decai, que se perde. Tudo bem? Então, Vernon vai tentar mostrar com isso que o ato do sacrifício seria, sempre que ele ocorre, uma espécie de recordação desse gesto original de separação entre deuses imortais que acontece na tentativa de Prometeu enganar Zeus lá na Teogonia de Hesíodo. Mas a gente tem que lembrar aquilo que eu acabei de falar, né? Os gregos acreditavam que, de alguma maneira, os deuses se faziam presentes no sacrifício. Então, ainda que você tenha esse elemento de separação, você também tem esse elemento de união muito forte. Eu falei do exemplo de você botar uma mesa para o Deus e colocar comida lá para ele. Então, os gregos acreditavam, né, que o Deus se fazia presente. Inclusive, em representações artísticas de sacrifícios, às vezes, em vaso, por exemplo, você vai ter a figura de um Deus lá presente no sacrifício, às vezes junto do altar, enquanto os mortais estão sacrificando, o Deus está lá representado como presente, que é a crença dos gregos antigos. O Deus vinha lá participar do banquete de alguma maneira, mesmo que imaterialmente. Então a gente tem que tomar cuidado para não separar demais, né? Não criar essa separação extrema, porque o sacrifício, junto com o seu banquete, é um momento de grande harmonia social, né? De convivência, das pessoas interagirem, comerem, se alimentarem e conversarem e interagirem e fortalecerem laços sociais de maneira muito grande. Então, apesar de ser esse gesto de separação, uma recordação de um momento de separação, ele tem esse elemento, né, de harmonia social e de presença do Deus, né? O Deus se faz presente porque aquele momento ali é um bom momento, é um momento que está todo mundo feliz, comendo, conversando, bebendo, e isso é prova, né, seria a prova de que o Deus está ali, né, abençoando aquela participação, aquele momento ritual, aquele momento de alimentação. Então, não só o Deus se faz presente, como a harmonia social que está ali presente é de alguma forma reflexo, espelho da participação do Deus ou dos deuses no gesto sacrificial. O Parker traz a ideia, inclusive, né, da antropologia de maneira geral,
de rituais conjuntivos e disjuntivos. Conjuntivos seriam rituais que são feitos para trazer, para tornar um Deus presente, né? Quando você quer que um Deus venha te ajudar em algum momento, ou uma cidade quer que um Deus de alguma forma beneficie a cidade, um exército que quer ganhar uma batalha, você faz um sacrifício, de certa forma, que convida o Deus a entrar no seu convívio, a participar ali e te ajudar. Por isso, conjuntivo. E rituais disjuntivos seriam rituais que você faz para afastar certas divindades. Então, por exemplo, espíritos, né, fantasmas, coisas que podem estar te causando algum tipo de mal. Esse tipo de ritual existiria para afastar essas divindades, às vezes, a depender do caso, ou espíritos que podem estar te causando mal. O que o Parker vai dizer é que o sacrifício grego é, via de regra, com algumas exceções associadas com divindades quitônicas, o sacrifício grego é, via de regra, conjuntivo. Então, diferente do que o Vernon vai dizer que ele é uma recordação da separação, ele é um ato de união com o Deus. E é muito importante a gente enfatizar aqui que nem sempre o sacrifício ele gerava um banquete. Isso é um problema para a teoria estruturalista do Vernon e do Detienne. É algo relativamente comum, apesar de não ser o mais comum, que você tenha sacrifícios dentro dos rituais gregos que não geravam banquete nenhum. Então, nem sempre o sacrifício estava lá para gerar um banquete, uma situação de convívio social. A gente tem os holocaustos, né? Holo no grego é todo, né? É tudo. E caustos é a palavra que se usa para se referir a exatamente animais que são a coisas que são queimadas, mas também a vítima que é queimada. E o holocausto é o sacrifício total de uma vítima. Você queima o animal como um todo, então você não consome nenhuma parte dele. Tudo que é tudo que faz parte do animal é queimado na pira para os deuses. Então, esses holocaustos não gerariam banquetes em hipótese nenhuma. Também tem moirocaustos, né? O moiro é exatamente metade, uma parte. Caustos, de novo, é a vítima sacrificial. Moiro é uma palavra muito interessante porque está lá na moira, né? Que é o destino, que é o seu lote, o seu quião, a parte da vida que os deuses separam para você, esse pedacinho do seu destino, a gente chama de moira, que a gente traduz muitas vezes por destino. Moirocausto é um sacrifício de parte da vítima, e às vezes é uma parte bastante grande, que pode levar também a um contexto em que você não tenha banquete, ou que você tenha um banquete muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Às vezes você tinha, por exemplo, em cultos a rios, o gesto de sacrificar alguma coisa, um animal, por exemplo, simplesmente jogando o animal ou o que é que você está sacrificando no rio. Então você podia jogar um bolinho, né, de aveia, de aveia não, perdão, de cevada ou de trigo diretamente no rio que você está cultuando e fazer um pedido. Então isso também não gerava banquete porque você estava jogando, você estava descartando de certa forma a coisa que você está sacrificando dentro do rio. Esses elementos são variações em cima do tema. É óbvio que a prática de sacrifício mais banquete é a mais comum na religião grega antiga. Mas você também tem outras formas de sacrificar que não geravam banquete. E isso é muito importante ter em mente. Então, todas essas grandes teorias que tentam associar o sacrifício com o banquete tem esse pequeno probleminha aí que nem sempre as práticas gregas envolviam um banquete. Você tem algumas exceções a esse modelo. Isso era uma coisa muito comum no culto aos mortos, né? Parker vai dizer que o culto aos mortos é talvez um aspecto mais disjuntivo do ritual do sacrifício grego, porque você está fazendo culto aos mortos porque você quer que os mortos fiquem lá na terra deles e não venham para cá, para o mundo dos mortais. E de maneira geral, você vai ter sacrifícios um pouco diferentes para os mortos. Você vai cavar um buraco no chão e vai jogar um gole de vinho naquele buraco. Você pode enterrar alguma coisa, como frutas, bolos sacrificiais, né, os bolinhos que a gente já falou. Enfim, você pode enterrar a vítima sacrificial e por aí vai. E isso não gerava banquete, obviamente. Então você tem esse gesto de enterrar um alimento para você apaziguar os mortos. Isso não produz banquete. E isso é um aspecto importante da religião grega. Não é um caso assim de exceção, digamos assim, uma coisa que raramente acontecia, um ritual muito atípico que acontecia num lugar muito distante da Grécia. Não é bem isso. O culto aos mortos é uma parte significativa da religião grega.
acontecia de maneira geral, né, na Grécia como um todo, e de forma geral ele não gerava banquete também. E a gente entra aqui naquilo que Parker chama de o labirinto do sacrifício. O que que ele quer dizer com isso? É que você tem, se você prestar atenção no que eu estou falando até agora, você tem dezenas de variações para o modelo ritual tradicional grego. Você não tem uma forma de sacrificar. Você tem muitas formas diferentes a depender do ritual, a depender do local, do período histórico. Você pode usar vítimas diferentes, animais diferentes para o sacrifício, o altar pode ser diferente, os mecanismos do ritual podem ser diferentes, a presença ou não de um sacerdote, alguma coisa específica que ele possa fazer é algo que pode variar. O tempo, a hora do dia, né? Que horas que você faz o sacrifício pode mudar. Enfim, você tem inúmeras variações, se vai ter libação, se não vai ter libação, se você pode levar um pedaço da carne do sacrifício para casa. Isso é uma coisa muito fascinante que eu não sabia que você podia fazer. O Parker chega a falar que é parecido com levar pedacinhos do bolo, né, de aniversário depois de uma festa. Você faz um sacrifício, você tem um banquete, e aí algumas pessoas podiam levar pedaços da carne para comer a carne sacrificada em casa depois. Então você não tinha necessariamente essa rigidez de ter que comer a carne ali no ato do sacrifício. Pelo menos não em todos os rituais. Em alguns você podia até ter, mas em outros casos você podia levar a carne sacrificada e cozida, né, e preparada para casa e comer em casa. Então, Parker chama isso tudo de labirinto do sacrifício. Quer dizer, é uma variedade de formas que não dá para a gente criar uma forma ideal, porque tem muitas variações diferentes, né? Tem muitas formas diferentes de sacrificar na Grécia Antiga. E eu queria ler um exemplo que ele traz de instruções do grego antigo, né, da Grécia Antiga, de um sacrifício. Então, eu queria ler para vocês terem ideia da variação, né, possível que um sacrifício possa ter. Então, ele diz assim, essas inscrições, né? Os mensageiros, eles queimam o leitão, então, o sacrifício de porco, que não é o mais comum, que seria o boi, né? Ele queima o leitão e as entranhas no altar, fazendo libações com leite e com mel. Então, essas libações não são libações com vinho, né? Já é uma variação aí. Você queima o leitão e as entranhas do leitão no altar e faz libações de leite e mel. Em seguida, né, eles limpam os intestinos e queimam os intestinos no altar. Então, outra coisa importante aqui, isso aqui é um holocausto, né? É um sacrifício de um animal inteiro. Né? Você não tem nenhuma parte que está sendo preparada para ser alimentar. Só que isso não quer dizer que você pega o animal e taca ele na pira, né? Às vezes isso podia acontecer, e às vezes podia acontecer com o animal vivo, mas isso é exceção. O exemplo que a gente tem aqui, você mata o animal, né? Realiza o abate, você abre o animal, tira os intestinos primeiro, lava, né, os intestinos, e aí você queima o porco e o restante, né, as entranhas no altar, e só queima os intestinos depois. Então, só porque o animal ele é queimado inteiro, não quer dizer que ele vai ser queimado inteiro sempre, né? Tudo, né? Ao mesmo tempo. Você pode ter partes dele sendo queimadas em etapas diferentes do ritual. Isso vai mudar, a depender do ritual. Então você limpa os intestinos e depois que você já queimou o leitão, você queima os intestinos no altar. Depois, né, que você queimou essas partes, aí você faz uma libação de novo de leite com mel, né? Aí depois o sacerdote especificamente, né? Nem sempre você precisa de um sacerdote no ritual grego. Ele vai fazer um sacrifício sobre os intestinos de incenso. Então, naquela mesma pira que você queimou o intestino lavado, você vai colocar incenso, bolos, né? Bolinhos, aqueles que a gente falou de cevada e de trigo, libações de vinho misturado e não misturado. Né? Os gregos tomavam vinho diluído em água. Geralmente é dessa forma que você faz libações, né? Você joga o vinho diluído em água na pira sacrificial. Só que aqui nesse ritual específico, você joga não só o incenso, os bolinhos, como as libações de vinho diluído, né? Ou misturado, e os vinhos não diluídos, os vinhos puros, né? Sem diluição de água. Você tem que botar os dois na pira. E aí, por fim, você ainda coloca lá na pira um fio de lã, que é um elemento bastante atípico, pelo menos dos rituais que eu conheço. Então aqui você tem um exemplo muito legal de uma variedade de elementos distintos do ritual grego que podem estar presentes ou não.
Você tem o animal que está sendo usado, que é um leitão, é um porco novo, né? Você tem o ritual, tem um holocausto, o sacrifício de uma vítima inteira, mas esse holocausto ele não acontece imediatamente, ela não é queimada como um todo de uma vez. Você tem etapas diferentes para partes diferentes do corpo. Você tem o uso de libações de leite com mel, então libações não alcoólicas, perdão. Você tem o uso de vinho misturado, diluído e não, que é uma coisa mais rara também. Vinho não diluído é raramente usado tanto na bebida quanto nos rituais gregos, né, de sacrifício. Você tem o uso desse fio de lã aí no final, que também é meio estranho. Enfim, você consegue ver aí uma variedade de coisas no ritual grego, né, para você ver como esse labirinto ele é muito grande. Isso é só um exemplo, você vai ter diversos exemplos. E se vocês tiverem curiosidade para ler alguns, lá no capítulo do Parker, nesse quinto capítulo do livro dele, no final do capítulo ele vai fazer uma lista assim, de rituais mirabolantes e estranhíssimos que a gente tem registro aí na Grécia Antiga. E aí a gente não pode também deixar de falar de um aspecto muito importante, né, da importância social do sacrifício para a cultura grega como um todo. Você não só tinha, né, esse aspecto de comunhão social, de harmonia social, né, todo mundo ali participando, sentia parte de uma comunidade, né, uma vivência social ficava mais fortalecida por participar do sacrifício, como você também tinha elementos hierárquicos dentro do sacrifício. Então, os cortes da carne, os melhores cortes, iam para aquelas pessoas em posições hierárquicas elevadas dentro de uma sociedade. Então, lá na Ilíada, vocês vão ver isso com muita frequência, né? Os heróis que recebem as melhores carnes, os melhores cortes, são os grandes líderes das tropas aqueias. Não, não é qualquer um que vai receber, né, o melhor corte do boi. E isso também acontece numa cidade, né? Um sacerdote vai receber um corte diferente de uma pessoa comum, um político importante vai receber um corte diferente, aí vai depender do ritual, vai depender da cidade, por aí vai. Mas você também tem esse aspecto muito curioso do ritual, do sacrifício, que é o da seleção de quem vai receber aqueles cortes. E isso pode reforçar vínculos sociais hierárquicos, né, que estão presentes numa determinada cidade grega, por exemplo. Então, esse é um aspecto muito importante do sacrifício. Como ele estava ali, ele funcionava como um meio de reforçar certas hierarquias sociais. E aí a gente chega na última seção do vídeo, que é a ideia de que o sacrifício, a palavra sacrifício que a gente usa, ela é um termo crítico, no sentido de que a gente que cria o fenômeno, de certa forma, ao falar desse jeito, né? Ao se referir essas práticas todas como sacrifício. O problema que a gente tem é que quando a gente para olhar para os fenômenos gregos antigos, a gente tem uma variedade de coisas que ficam aí no limiar entre um sacrifício e não. E quando a gente usa essa palavra, a gente parece que está falando de alguma coisa muito simples, né? Que dá para ver muito facilmente na cultura grega, mas que às vezes não é, os próprios gregos não enxergavam dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem uma série de abates rituais que não eram, que a gente pode não pensar como sacrifício, mas que tem algum tipo de semelhança com a prática do sacrifício, né? E aí até que ponto somos nós que estamos criando esse fenômeno, até que ponto isso é uma coisa da Grécia Antiga mesmo. Então, por exemplo, os gregos faziam sacrifícios, né? Eles matavam um animal antes de uma batalha, por exemplo. E aí esse animal podia ser morto, geralmente não tinha banquete, mas ele podia ser morto com um pedido para algum deus. E aí, nesse caso, a gente está falando de um sacrifício propriamente dito. Mas em outros casos, você podia ter só a morte do animal sem nenhuma referência a um deus, só um gesto, né, quase mecânico, de matar um animal para dar boa sorte em determinadas circunstâncias, né? Então, por exemplo, quando as pessoas vão fazer juramentos, né, vão jurar alguma coisa, fazer algum tipo de juramento, é comum que você tenha esse tipo de abate ritual de um animal sem que necessariamente você tenha uma prece por um deus ou nenhum gesto de se aproximar de um deus, né? Nenhum tipo de coisa que a gente associaria com um sacrifício tradicional. Outro exemplo clássico é o de você apaziguar o clima, né? Quando está chovendo muito forte ou quando tem algum tipo de fenômeno meteorológico muito perigoso, é também comum que você mate um animal como uma espécie de sacrifício para apaziguar
o clima, sem que você tenha uma prece, né, tradicional, se referindo a um deus ou ao próprio clima, né, o vento ou algum tipo de fenômeno meteorológico que você esteja tentando apaziguar. Então você tem pequenos atos assim, de matar animais, de abater animais, que são associados com questões sagradas, mas que não necessariamente se encaixam nesse modelo de sacrifício que a gente tem. Um outro exemplo é a purificação, né? Às vezes você precisa purificar um lugar ou uma pessoa. Uma pessoa que comete homicídio, por exemplo, ela precisa ser purificada. E aí a purificação é simplesmente você pegar um animal, geralmente um animal menor, né? Você mata um animal e aí você borrifa o sangue na pessoa, ou você, né, um exemplo que o Parker dá, né? Você mata uma pomba e sai andando dentro de um templo, fazendo com que o sangue da pomba fique pingando no templo para purificar aquele templo de alguma coisa que aconteceu e poluiu o templo. O que que é isso? Isso é um sacrifício? Porque aí a gente já está no limite, né? Você tem o ato de abater o animal, né? Abater o animal, às vezes um animal sagrado dentro de um determinado contexto, né? Às vezes você abate um animal para purificar um templo, exatamente o animal que aquela divindade daquele templo gosta de receber sacrifícios, né? Mas você não tem prece, você não tem conexão com a divindade, você não tem banquete, você só tem esse gesto de abater o animal. Isso aí é um sacrifício ou não é um sacrifício? Você matar uma pomba para purificar um templo, por exemplo, é um sacrifício ou não? Então a gente está aí no limiar do que seria um sacrifício. E o Parker vai dizer, né, que às vezes a gente que cria o fenômeno do sacrifício, a gente, em tempos modernos, olhando para o passado, que cria essa categoria que a gente chama de sacrifício. Já os gregos antigos, eles veriam uma série de práticas diferentes que são semelhantes, mas que não são idênticas, e que todas têm a ver com esse universo do sagrado, né, do divino. O exemplo que o Parker traz é uma ideia lá do Wittgenstein, chamado de família de semelhanças. Eu não conheço muito, né, filosofia de maneira geral, e muito menos a filosofia do Wittgenstein, mas eu gostei muito do exemplo que ele dá, né, porque traz um problema que a gente tem em geral nos estudos antigos, que é de tentar definir qualquer coisa. Como é que a gente define qualquer coisa? Quando você tenta definir um negócio, parece que você encontra um exemplo aqui que entra em contradição com a definição, né? Sempre tem exemplinhos que saem do modelo e tal. E eu achei muito curiosa essa ideia de algo que é uma família de semelhanças, mas que você não consegue encontrar uma definição que descreve todos os fenômenos daquela família. O exemplo que o Wittgenstein dá é de jogos, né? O exemplo tradicional, eu acho, da obra dele é quando ele está falando que é impossível definir jogos, mas todos os jogos eles têm semelhanças com outros jogos dessa família, sem que você tenha uma única definição que dê para amarrar tudo em uma coisa só. Então, a ideia aqui é essa, né? Tipo, você tem muitos rituais que têm semelhanças entre si, sem que você tenha um elemento que seja comum a todos esses rituais. Então, eles têm semelhança. Às vezes você tem um abate do animal, às vezes você tem um banquete, às vezes você tem o abate com um banquete, às vezes você só oferta uma coisa para o Deus, mas você mesmo não se alimenta com aquilo ali. Enfim. E você tem várias variações. Você pode ter a prece pedindo a um deus uma coisa. Você pode matar um animal para purificar alguém e não fazer nenhuma prece. Enfim, essas variações todas criam essa família de semelhanças, mas sem que você tenha um elemento que seja comum a todos os diferentes tipos daquilo que a gente chama de sacrifício. Tudo bem? Então, nessa sessão final, eu queria chamar a atenção para o fato de que talvez, quando a gente fala sacrifício, a gente tem que tomar cuidado para não criar, talvez, uma noção muito mais homogênea, né? Criar uma definição que seria apta para todos os fenômenos que talvez a gente possa chamar com esse termo. Talvez não exista essa definição, e o que você tem são essas séries de semelhanças, sem um elemento central que conecte todos esses fenômenos. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso para vocês, porque é um tópico cheio de exemplos menores, cheio de detalhes, né? Cheio de modelos diferentes, de variações de método de sacrifício, enfim. É muita coisa, né? É muito difícil de sintetizar tudo isso de uma forma que fique muito organizada e compreensível. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender alguma coisa, e eu espero mais do que isso, e esse é o objetivo desses vídeos, né, no YouTube,
que isso incentive a curiosidade de vocês e, né, incentive vocês a lerem mais sobre o tema e irem atrás, né, das fontes do livro do Parker e de outros livros, né, que tratem desse tema, porque eu acho que é isso que eu quero com esses vídeos, né, motivar vocês a estudarem mais o mundo antigo, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, tenham se instruído aí sobre o sacrifício na Grécia Antiga. Eu aprendi um bocado lendo esse capítulo, muitos detalhes eu não sabia, eu não conhecia, e ainda tem muita coisa que eu, pelo visto, não continuo não conhecendo, né? Parece um universo enorme esse mundo do sacrifício, dos diferentes rituais de sacrifício na Grécia Antiga. Daria para estudar isso aí por muito tempo ainda, né? Mas eu fico feliz de ter lido, fico feliz de ter feito o vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal e darem um like. Me ajuda bastante aqui. Vídeo da semana que vem, o próximo vídeo da série vai ser sobre festivais. Então vai ser sobre esse elemento muito importante também da religião grega que acontecia nas cidades, que unificava todo mundo, né? Naquele grande gesto do festival, você tinha festivais muito tradicionais, né? As dionisíacas que produziram também, entre outras coisas, as tragédias, né? As grandes tragédias gregas, elas eram apresentadas, né? Em Atenas durante esse festival de Dionísio. Então, eu espero que vocês estejam aqui também no vídeo da semana que vem, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. Um grande abraço para vocês e até a próxima.